sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naquele dia ele não comeu nada, e terminando ele teve fome. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou em um instante todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei todos esse poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo terás, tudo será teu. E Jesus respondendo disse: vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele tu servirás. E ele trouxe para Jerusalém, colocou sobre o penáculo do templo, e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordem sobre ti, para que te guardem, e eles te sustentarão, e as tuas mãos, para que em algum momento os teus pés não tropeçem em nenhuma pedra. E Jesus respondendo disse: está tu tentarás o Senhor teu Deus? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus tornou para a Galiléia, no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região e ao redor, e ele ensinava na sinagoga, e sendo glorificado por todos. Amém? Olha que palavra poderosa em nome de Jesus. Aqui eu quero falar um pouco de Lucas 3, porque Lucas 3 ele é o conjunto dessa palavra. Porque em Lucas 3 Jesus ele foi batizado no deserto. João Batista pregava no deserto, e ali no deserto ele batizava muitas pessoas com água. E Jesus, chegando diante de João Batista olhou para Jesus e falou: Senhor, é o Senhor que tem que me batizar. Em outras palavras, eu só tenho autoridade para batizar com água, mas o Senhor tem autoridade para batizar com fogo e com o Espírito. Então é eu que necessito ser batizado por ti, não eu batizar o Senhor. E Jesus falou: não, João, é necessário que você venha me batizar para que venha se cumprir o que está escrito na palavra. Às vezes nós queremos pular etapas, mas até Jesus teve que seguir o que estava escrito, porque Jesus ele não era necessário Jesus se batizar, porque o arrependimento, o batismo nas águas era necessário para o arrependimento dos pecados. Muitos iam até João Batista se batizar, se arrependendo dos pecados, para ter uma vida com Deus. Mas Jesus não. Jesus era santo. Jesus era aquele que ia batizar com fogo. Então João Batista entendia o lugar dele, sabia que ele não tinha autoridade, o poder que Jesus tinha, mas ele teve que cumprir o que estava escrito. Então entenda isso. E quando João Batista batizou Jesus, a palavra fala que Jesus ele se afastou do lado por um instante e orou a Deus. E quando orou a Deus, o que foi que aconteceu? O céu se abriu. Eu quero que você entenda isso.
A oração de uma pessoa que é justa, de uma pessoa que está no propósito, abre o céu para a nossa vida. João Batista batizou Jesus, Jesus quando orou, o céu se abriu. O céu se abriu por quê? Porque Jesus era justo. E em seguida, quando o céu se abriu, o Espírito veio sobre Jesus. O Espírito veio sobre ele em forma de bomba, para se cumprir mais uma vez a palavra de Deus. Isaías falava, em Isaías 61, que o Espírito estava sobre ele, para resgatar do cativo, para libertar os oprimidos. Então, mais uma vez, a palavra estava se cumprindo. E a voz do alto falou: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer. Esse é meu filho, quem eu tenho prazer, quem eu amo, quem eu escolhi. Esse é meu filho, o único filho que eu escolhi para poder tirar o pecado do mundo. E nesse momento, fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus cheio logo no início do Espírito. O próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Mas para que o deserto? Para poder ter um encontro cara a cara com o inimigo. Entenda isso. Ele foi para o deserto num propósito de se santificar e ter um encontro cara a cara com Satanás. Porque Deus, ele sabe, foi o próprio Deus que levou ele para o deserto. Mas eu quero que você entenda algo profundo e poderoso. Deus só vai permitir deserto para você quando você estiver cheio do Espírito Santo. Porque você vazio do Espírito Santo, você não consegue resistir ao deserto. Você não consegue resistir a tentações. Então o deserto que Deus permite na nossa vida é um deserto onde você vai vencer. É um deserto onde você tem o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Então nós temos que entender que deserto nós estamos enfrentando. Porque o deserto que Deus permite nós entrar é um deserto onde nós estamos cheios de unção, cheios de autoridade no nome de Jesus. Porque o deserto vai te levar para algo maior. Só que tem deserto que não é Deus que te coloca. Entenda isso. Tem 3 tipos de deserto na nossa vida. O deserto que Deus coloca nós para poder nós dar de frente com o mal, para nós ganhar experiência em batalha, para nós ter autoridade, para nós poder ajudar a pessoa, para nós poder ter uma vida de intimidade com Deus. Mas tem deserto que é nós mesmos que trazemos para a nossa vida. Tem deserto que nós mesmos, com as nossas atitudes, por falta de vigiar, por falta de não ter uma vida de oração, de busca, nós entramos no deserto. Nós mesmos entramos. Mas tem outro deserto que é o mal que coloca na nossa vida. Então tem 3 tipos de deserto. Eu quero que você entenda isso. Porque é necessário nós ter essa compreensão. E que deserto nós estamos enfrentando. Só que uma coisa eu quero que você entenda. O deserto que Deus coloca na sua vida, Ele só coloca a pessoa no deserto quem é escolhido e ungido. Se você fala assim: meu Deus, eu estou fazendo o que agrada a Deus, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida onde eu me afasto do mal, então eu tenho uma notícia para te dizer: o deserto está preparado para você. Aleluia. Porque no momento que a gente falou: esse é meu filho amado, que eu tenho prazer, em seguida tinha um deserto para ele. Deus, ele coloca a pessoa no deserto, pessoa que ele ama. É o contrário. O deserto de Deus é só que é íntimo com Deus, é que entra nesse deserto. Sabe por quê?
do deserto que você enfrenta, o perigo de você estar ali no deserto, tem Deus, que você está ali em comunhão com Deus, mas também tem um perigo que o mal vai se aproximar de você, porque quando você está só, é onde o inimigo quer se aproximar para poder fazer você sair do seu propósito. Porque se você olhar e analisar, Adão e Eva estavam no jardim, só que ela foi escolhida para estar do lado de Adão, colado com ele, ajudando ele, mas ela resolveu se afastar de Adão e ficar sozinha naquele lugar, e o mal se aproximou dela para poder levar eles a sair do propósito. Entenda isso. Então eu quero que você entenda isso, porque essa palavra é muito poderosa. Então Jesus levado do deserto, cheio do Espírito Santo. Esse é o detalhe, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, foi levado para o deserto. Muitas das vezes vai ter uma visão de dizer assim: o deserto está vindo sobre a vida do Tabulano, porque ele está em pecado. Aquele irmão vai ver uma guerra porque ele está falhando, está em pecado. Nós temos essa visão, isso é do ser humano, de analisar a situação das pessoas e achar que é o pecado, que é isso, que é aquilo outro. Mas na verdade é porque esse irmão está cheio da presença de Deus, e Deus quer levar ele para um nível mais profundo. Porque quando você está cheio da presença de Deus, Deus quer te mover para algo maior. Então Jesus no deserto, Jesus teve fome no deserto. Preste atenção, quando depois dos 40 dias, Jesus teve fome. Ou seja, não foi o propósito. Jesus estava jejuando. Então quando estava terminando os 40 dias, ele teve fome. E você chegou diante dele quem? O tentador. O tentador só chegou diante de Jesus, fazendo a primeira coisa que ele fez foi olhar para Jesus, a fragilidade do corpo dele depois de 40 dias, fraco, com certeza a aparência não estava legal, 40 dias ali no deserto. Ele olhou para Jesus e falou assim: agora eu vou pegar ele. Olha a aparência dele, ele deve estar fraco, com fome, 40 dias nesse deserto. Agora eu vou pegar ele, porque é a única chance que eu tenho agora de pegá-lo. Porque depois desse deserto, se ele conseguir passar, eu não vou ter mais força sobre ele, porque ele vai receber um nome que está acima de todo nome. Então eu não vou ter autoridade sobre a vida dele, eu não vou ter autoridade para tocar nos filhos dele. Só que ele se enganou, porque a aparência estava fraca, mas o espírito estava forte. A aparência estava abalada, mas Jesus estava cheio da palavra. Ele estava cheio do poder de Deus. E ele faz a pergunta que o inimigo ele gosta de trabalhar assim. Jesus acabou de ser batizado, João Batista, e veio uma palavra dizendo assim: esse é meu filho amado. O que foi que Satanás falou para Jesus? Se tu és filho de Deus. Ele queria colocar dúvida que Jesus era filho de Deus. Já imaginou? O próprio Deus, o próprio Jesus, o Messias, ele quis tentar colocar dúvida em Jesus. Se tu és filho de Deus. E aonde todos viram o céu se abrindo e uma voz dizendo: esse é meu filho amado. O inimigo luta para você duvidar de quem você é. O inimigo luta para você duvidar do seu propósito, duvidar daquilo que Deus já falou para você que vai acontecer. E ele falou: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães.
Jesus falou: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe por que Jesus não fez as pedras virar pão? Sabe por quê? Se Jesus quisesse aquelas pedras tornar pão, não ia mudar nada. Porque Jesus só ia pecar se Jesus comesse o pão. Porque comendo o pão ele quebraria o propósito que ele estava de depender de Deus. Sabe o que o diabo queria? Que Jesus quebrasse a divindade dele. Porque Jesus veio para depender totalmente de Deus. Jesus veio como um homem para sofrer e para mostrar para nós que a dependência de Jesus era de Deus. Então Jesus abriu mão da divindade. Então Satanás falou assim para Jesus: torna tu essa pedra em pães. Ele não falou assim: não, pede para Deus tornar essa pedra em pães. Não, torna tu essa pedra em pães. E se Jesus fizesse isso, Jesus ia usar a força divina dele. Ele não ia esperar os anjos vir servir ele, não. Ele não ia esperar anjos chegar diante de Jesus e servir. Ele devia usar o poder que ele tinha. Mas Jesus, ele veio como servo. Entenda isso. Jesus veio para servir. Jesus veio para ensinar. Jesus nasceu no manjedouro. Jesus nasceu junto com os animais. Ele não veio para usar o poder que ele tinha, que ele é Deus. Então Satanás queria que ele usasse o poder dele para transformar aquela pedra em pães. Só que Jesus falou algo que quebrou ele. É algo que você tem que falar com Satanás, tentar fazer você duvidar do seu propósito, quebrar aquilo que Deus já falou para você. Porque o inimigo ele vem na nossa necessidade. Jesus teve fome, ele falou: torna esses pães, essa pedra. Usa o teu poder divino. E se esses pães estiver aqui, pode ser que você venha comer esse pão. Isso era a visão dele. Só que Jesus falou que nem só do pão viverá o homem. Sabe por quê? Porque nessa mesma palavra, quando Jesus quis falar isso, Jesus estava usando a palavra lá em Deuteronômio, aonde o povo do deserto comeram maná no deserto, viveram milagre. O pão descia todos os dias do céu para aquele povo, mas todos eles foram destruídos. Todos eles morreram, mesmo comendo o pão que descia do alto, mesmo vivendo milagre todos os dias, todos morreram. Então Jesus quer dizer: você conseguiu levar o povo do deserto a ser contaminado. Você conseguiu levar o povo a querer viver comendo pão, vivendo um milagre, mas a palavra você arrancava do coração deles. Só que eu quero ensinar algo para você hoje. O povo do deserto comia pão. O povo do deserto vivia milagre. Só que o povo do deserto não tinha palavra dentro dele. Jesus, a palavra estava dentro dele. Jesus era a própria palavra. O povo do deserto comia pão, vivia milagre, mas a palavra não estava dentro dele. Então eu quero que você entenda que o deserto de Jesus está ensinando algo para nós. E a primeira coisa que Jesus está ensinando é que se nós viver baseado naquilo que nós vemos, viver baseado naquilo que é material, no pão que nós comemos hoje e amanhã precisamos comer de novo, se nós viver baseado naquilo que se pode tocar, comer, nós vamos estar vazios da palavra de Deus. Porque existem duas maneiras de nós sobreviver: é comida física e por espiritual é a palavra. É dois alimentos que nós temos que ter na nossa vida. A palavra de
comida é um alimento para o corpo. Então, se nós abrir mão da palavra, do alimento espiritual, nós vamos morrer espiritualmente. E se você não vigiar igual muitos que já morreram até, de jejuar vários dias só na palavra e morrer, que aconteceu isso? Você alimentou o teu espírito, mas o seu corpo enfraqueceu. Então as duas bases é essa. Talvez você hoje está aqui e fala assim: estou enfrentando uma luta, uma guerra tem se levantado. Eu estou no deserto. Mesmo buscando a Deus, eu estou no deserto. Entenda algo. Esse deserto é que Deus está te levando para algo maior. Esse deserto foi o próprio Deus que colocou, porque Ele te ama, porque Ele tem prazer na sua vida, e Ele quer ver você sair desse lugar e se levantar e ir em frente aonde Ele quer te colocar. Porque Jesus precisava cumprir o ministério dele. E depois que Jesus falou que só do pão não viverá o homem, Satanás tentou mais uma vez sobre Jesus. Satanás quis que Jesus quisesse desejar a glória do mundo. Satanás queria que Jesus desejasse algo que já é dele. Porque lá em Apocalipse fala que o Messias, todo o reino, toda a terra está debaixo do poder dele. Que toda a terra está nas mãos dele. Ele é o governador. Os judeus sabiam que Jesus, o Messias, ia vir a governar o mundo. Por isso que eles acreditaram. Muitos desacreditaram que Jesus era o Messias. Porque na visão dele ele vai governar porque está escrito. Mas na verdade está escrito isso. E é real. Jesus ele governa sobre tudo. E sabe o que Satanás falou para Jesus? Ó, eu posso te dar toda essa glória, Jesus. Tudo isso eu posso te dar. Tudo. Porque tudo foi me confiado. Tudo está debaixo das minhas mãos. Ele é mentiroso. Porque a autoridade toda está em Jesus e não nele. Tudo está debaixo da mão de Jesus. O que é que Satanás queria com isso? Sabe o que ele queria? Ele queria fazer igual ele faz muitas pessoas. Que a pessoa venha querer pular etapas para chegar onde existe promessa. Porque estava escrito que Jesus ia governar, o Messias ia dominar tudo. Mas ali onde Jesus estava ainda não era a hora para isso acontecer. Era necessário ele passar pelo processo. Era necessário ele passar por tudo. Ser morto, crucificado, para receber autoridade sobre tudo. Só que Satanás falou: eu te dou tudo isso aqui, está vendo? Tudo isso é teu. Tudo isso é teu. Tudo. Ou seja, queria que Jesus curasse etapas. E às vezes nós temos isso dentro de nós. Nós recebemos uma promessa de Deus. Ah, Deus vai fazer. Existe promessa sobre a nossa vida. Só que nós somos ansiosos. Nós queremos logo que aquela promessa aconteça. E nós queremos buscar facilidade, adiantar o caminho para chegar onde Deus falou. Mas é necessário um tempo, determinado tempo, certo? E tem pessoas que, quando recebem promessa de algo grande que vai acontecer, ela começa a buscar soluções para aquela promessa acontecer. E ela começa a ir em igreja, e começa a passar, e vai no ministério, e vai em outro, e vai em outro. Por quê? Porque um dia ela recebeu uma promessa. E ela quer logo que essa promessa aconteça. E aí começa a pular, e às vezes ela sai do lugar onde Deus plantou ela, aonde ela deveria estar, aonde Deus tocou no coração dela pela primeira vez. Por quê?
Porque existe uma promessa e ela quer pular. Só que Jesus não caiu nisso. Jesus falou: você não tentará o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem poder para me dar nada, porque tudo já é meu. E eu vou ter poder, eu vou pisar na tua cabeça. E quando Jesus estava falando isso, Satanás ele começou a querer apelar. Ele começou a apelar, levou Jesus para um lugar bem alto e falou assim: eu te dou tudo isso, Jesus. Tudo isso eu te darei, mas com uma condição: você tem que se prostrar e me adorar. Sabe o que Satanás ele anseia na sua vida? Ele anseia pela sua adoração. Ele tem inveja de Deus. O inimigo se revolta com o Filho de Deus. Quando nós estamos num lugar desse, mesmo chovendo, mesmo cansado, nós estamos levantando a mão para o céu e adorando o Senhor. Satanás se revolta com isso. Ele anseia para a adoração. Ele quer que nós venhamos adorar Ele. Por quê? Porque Ele tem inveja da nossa adoração. Porque Ele adorava ao Deus Todo-Poderoso. Ele adorava aquele que era eterno, aquele que era poderoso. Ele adorava. Então Ele fez essa proposta para Jesus. Aí Jesus falou assim: você está enganado. Você está enganado. Porque só existe um Deus que é digno de adoração. E só a Ele se prostrando e adorando. É só o Deus que merece adoração, não você. E quando Jesus falou isso, a palavra fala que Satanás ele teve que se afastar de Jesus por um tempo. Sabe por quê? Porque Jesus falou: é só a um que eu vou adorar. É só a um que eu vou me prostrar. É só a um que eu vou prestar culto. Sabe quando você está na maior luta da sua vida, tempestade, você está no deserto, igual Jesus estava, com fome, sendo tentado. Satanás já tinha bombardeado Jesus em todas as áreas. De todas as formas, Satanás estava tentando sobre a vida de Jesus. E Jesus olhava para ele e falou assim: é só a um que eu vou adorar. É só a um que eu tenho que me prostrar e adorar. Quando você no meio do deserto, você olhar para a situação e você olhar e levantar a mão para o céu e dizer assim: eu adoro só a Deus. Sabe quando você falar isso, Satanás ele vai ter que sair de você. Porque você falou para ele: você pode fazer o que for. Você pode tocar na minha vida, você pode fazer o que for sobre mim, mas jamais eu vou deixar de adorar o Deus poderoso. Jamais eu vou adorar o único que é digno de adoração. Talvez o mal tenha lutado para você parar de adorar. Talvez o mal tenha tocado na sua saúde. Porque Ele não quer ver você adorando. O mal quer parar a adoração que está dentro de você. O mal quer pedir você de adorar. Porque a adoração faz o céu se abrir. A adoração move o coração de Deus. Então a nossa maior guerra, a nossa maior luta que nós enfrentamos no deserto é Satanás querendo pedir nós de adorar. No momento mais difícil da minha vida, no momento mais difícil, no deserto, que era o deserto que Deus tinha me colocado. Só que eu não entendia esse deserto. Eu achava que era o mal que tinha me colocado naquele deserto. Eu achava tantas as coisas
soprava na minha mente e dizia assim: olha só, você ora com pessoas são curadas, mas você não é curado. Você não volta ao culto na igreja, pessoas são curadas na igreja e você não é curado. Satanás, ele soprava isso. Sabe, todo o propósito de Satanás, ele falava isso para mim dizer assim: é verdade, não vale a pena adorar a Deus, não vale a pena eu buscar a Deus, porque eu busco a Deus e nada muda. O que é que Satanás queria fazer comigo? Queria roubar a minha adoração. Adão estava no jardim e toda a tarde Deus descia e passeava naquele jardim com Adão. E Satanás falou: eu quero roubar essa atividade, eu quero roubar essa essência de adorador que está sobre a vida dele. Só que Adão, ele não deixava a adoração sair de dentro dele. Só que a mulher deu brecha e o inimigo conseguiu roubar a adoração do ser humano. Então toda a vida, a luta nossa é o inimigo querendo roubar a adoração. Mas eu quero que você entenda, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Então tudo isso que eu estou falando, essa palavra, Jesus venceu o inimigo no deserto. Jesus venceu por quê? Porque Jesus estava com a palavra dentro dele. Só que eu quero que você tenha uma revelação agora profunda. A palavra de Deus fala assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pega isso aqui, é a revelação do alto para você. A espada do Espírito, ou seja, é uma espada espiritual. Não é uma espada física que você pega, não. É uma espada espiritual. Só que a espada, entenda isso. Todos os itens da armadura de Deus, você se reveste, se viste, se reveste dela. Ou seja, você coloca o cinto, você coloca a coraça, você coloca o capacete, você calça os pés, ou seja, você se reveste, se viste com toda essa armadura. Só que a espada é diferente. Você não veste a espada, você pega a espada na mão. É diferente. É a única arma de ataque. Só que eu quero que você entenda algo. Para essa espada funcionar, é necessário o quê? Você está com todas as outras partes da armadura. Porque se você não tiver revestido da verdade, entenda isso, a espada não vai fazer efeito. Se você não tiver um capacete da salvação, a espada não vai fazer efeito. Se você não tiver uma coraça, a espada não vai fazer efeito. Sabe por quê? Porque existem pastores, obreiros, que têm a espada na mão. Pega essa palavra para você. Tem pastor, teólogo, estudioso da palavra, que ele está com a espada na mão, mas a espada na mão dele não faz efeito nenhum contra a força do mal. Porque tem pessoas aí na rua, na Cracolândia, em lugares que tem espada na mão, mas o mal atua na vida dele. O mal coloca vício, o mal destruiu a vida dele, ele mesmo com a espada na mão. Sabe por quê? Porque ele perdeu as outras partes da armadura. Então é um conjunto que nós temos que ter: o cinto da verdade, que é Jesus, a coraça da justiça, o capacete da salvação. Tendo tudo isso, a espada vai fazer efeito contra o mal. Então não adianta eu ter a espada nas minhas mãos, eu ter a palavra na minha boca, ter sabido entender a palavra do começo ao fim, mas se eu não tiver as outras partes da armadura, a espada não vai fazer efeito também. Sabe por que a espada fez efeito na mão de Jesus contra o mal? Porque Jesus
Ele estava totalmente revestido da armadura de Deus. Jesus, ele não pecava, Jesus não falhou, Jesus era separado, Jesus era a própria verdade, Jesus era justo, Jesus era tudo. Por isso que a espada fez efeito. Eu vou estar escrito, Satanás, não tentará o Senhor de Deus, está escrito. E cada vez que Jesus usava a palavra, era como se fosse uma pancada em Satanás. Então entenda isso. Para a espada fazer efeito na sua mão, é necessário você estar com a armadura de Deus completa. Porque se tem pastor que tem espada, mas não tem poder com a espada. Ele fala da espada, mas o mal colocou ele no vício, na cracolândia, colocou ele em lugares, e você vê o demônio trabalhando na vida dele, mesmo com a espada na mão. Então entenda isso é um conjunto espiritual. Então Jesus com a espada conseguiu vencer o mal no deserto. Então a espada na vida daquele que está com uma armadura completa, ela é poderosa para desfazer qualquer laço de Satanás, qualquer armadilha, qualquer obra que feitiçaria. A espada tem poder. Sabe por quê? Porque o inimigo ele luta para tirar a adoração. O inimigo luta para contaminar a sua mente, seu coração. Tudo isso é onde o quê? O capacete guarda a mente, a coraça guarda o coração. E o inimigo luta contra isso. Ele luta para você perder isso. Ele luta. Mas uma coisa é certa: quando você tem a armadura e tem a espada, toda vez que Satanás fala assim, você não merece, olha as suas falhas, você é pecador, Satanás nega, mas você está com a espada na mão, a espada do Espírito. Aí você ataca Satanás com a espada, dizendo assim: eu sei que eu sou pecador, mas Jesus pagou um preço sobre a minha vida, e eu sou filho, e agora eu posso só chegar diante dele, e eu posso sentir ele, e tem um céu preparado para mim. Então toda vez que Satanás entrar, tentar te falar algo, sempre vai ter uma resposta com a espada, e você vai atacar ele. Talvez o vício tenha atuado na sua casa, talvez o vício tenha tocado na sua família, talvez o mal tenha trabalhado na sua vida financeira, talvez o mal tenha tocado em área da sua vida, e você fala assim: como? Eu estou buscando a Deus. E você tem a espada, só que parece que a espada, entenda isso, não está fazendo efeito na sua mão. Parece que você usa a palavra, está escrito isso, Satanás, você está debaixo do meu pés, e você vai ter que sair. Parece que a espada não está fazendo efeito. Sabe por quê? É que talvez está faltando parte da armadura de Deus. Você tem a espada, mas talvez está faltando outras partes da armadura. Porque a espada só funciona de verdade na mão daquele que está em Espírito. Jesus estava cheio do Espírito, num deserto, com a espada na mão, e a espada era cortante. Jesus mandava a espada e Satanás não tinha como reagir. Entenda isso. Isso é muito forte, porque existem pessoas que trabalham comigo, que estão afastadas da presença, que conhecem a palavra, fez teologia, fez estudo, tudo que é coisa, mas o mal trabalha na vida dele grandemente, e a espada não faz efeito na mão dele. Ele lança a palavra, parece que não funciona. Mas por quê? É mentiroso, é enganador, faz um monte de coisa errada que nós sabemos, mas tem a espada na ponta da língua, qualquer versículo ele conhece, mas a espada não faz efeito na mão dele, porque a espada só faz efeito naquele que é espiritual. Entenda isso, porque a espada do Espírito, ou seja, a espada espiritual só funciona na mão de uma pessoa que é espiritual, e não uma pessoa que é carnal. Entenda isso. Então, para finalizar tudo isso aqui, Jesus venceu o mal. Jesus
vieram e serviram Jesus. Só que tem um segredo nessa palavra. No versículo 14, fala que pelo poder do Espírito, Jesus voltou para onde? Para Galiléia. Jesus, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para vencer o diabo, para mostrar como é que nós temos que lutar contra o inimigo. O mesmo Espírito levou Jesus para Galiléia. Só que Jesus estava no deserto, entenda isso. Isso Deus vai falar grande agora. Jesus estava no deserto. Quem estava vendo Jesus no deserto lutando com Satanás? Quem? Ninguém. É isso que é forte. Jesus estava no deserto enfrentando uma guerra espiritual. Satanás tentando Jesus. Uma guerra espiritual e Jesus ali. E não tinha ninguém, né? Só Deus estava vendo. Só que quando o Espírito de Jesus venceu Satanás ali, os anjos serviram Jesus. E Jesus foi levado para Galiléia. Olha o que é que fala. E ele ensinava na sinagoga, pelo qual o poder do Espírito ali e a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava na sinagoga e sendo glorificado por tudo. Enquanto Jesus estava vencendo o mal no deserto, Deus estava trabalhando para que Jesus vinha a ser honrado lá fora da Galiléia. Jesus estava sendo honrado mesmo no deserto. Jesus estava sendo no deserto tentado, mas Deus estava preparando honra para ele depois do deserto. O deserto que Deus coloca a nós é assim. Você está no deserto, uma guerra está grande, você está na luta. Satanás está tentando parar a sua adoração. Satanás está querendo que você adore a ele, se proste. E Jesus está lá, e Deus está lá fora. Depois desse deserto tem algo preparado para você. Enquanto Jesus estava lá, Deus estava preparando. A fama de Jesus estava ocorrendo por todo lugar. E o detalhe, Jesus ainda não tinha feito sinais. Porque Jesus só fez sinais depois do deserto. Depois que Jesus foi batizado, foi levado para o deserto. Então Jesus começou a obra dele. Ele começou a fazer o primeiro milagre. Jesus começou a fazer a obra depois do deserto. Se depois do deserto Jesus começou a fazer a obra, como é que Jesus chega na Judéia pelo Espírito e fala que ele era glorificado por todos? Por quê? Porque Deus estava preparando tudo. Esse deserto que você está enfrentando, que Deus te colocou para levar você para um lugar mais alto. Depois desse deserto vai ter honra para você. Depois desse deserto você vai ser honrado por Deus. Porque você venceu o deserto, você não parou no deserto. E hoje Deus fala para você. Talvez você fale assim, hoje eu estou doente. O mal tem tocado na minha saúde. O mal tem tocado na minha mente, no meu coração. O mal tem tentado, com palavras, entrar na minha mente. Tentado contaminar meu coração. Talvez o mal tenha feito isso com você. E você olha para dentro de você, é verdade. A minha fé já não é a mesma. Os meus pensamentos já não é mais o mesmo. Antes eu olhava para a igreja com um pensamento, agora eu olho para outro. Talvez o mal tenha atuado na sua vida assim. Mas tudo isso é só um propósito só. É parar você de adorar o Senhor. Tudo isso é para impedir você de adorar a Deus. Entenda isso. Você foi feita para adorar a Deus. Você foi chamada para adorar a Deus. Então toda a luta de Satanás no deserto era para Jesus quebrar o propósito, perder aquilo que ele foi chamado para fazer. Só que hoje Jesus está te revestindo da armadura dele. Hoje Deus me trouxe aqui nesse lugar para poder ministrar sobre a sua vida. Se existe alguma parte da armadura que está faltando sobre a sua vida, hoje o Senhor vai entregar. E hoje a palavra, a espada do Espírito,
A partir de hoje ela vai fazer efeito no mundo espiritual. A partir de hoje essa espada que é poderosa, é a palavra viva e eficaz, é a palavra poderosa do Senhor, ela vai fazer efeito na tua vida. Ela vai fazer efeito a partir de hoje. Porque hoje o Senhor vai te revestir e a espada vai ter poder sobre a sua vida. Então talvez é isso que está faltando em você. Você perdeu parte da armadura, por isso que a espada já não vai mais o efeito. Então hoje Deus te trouxe aqui para isso. Talvez o mal está tentando tocar na sua saúde. Aleluia. Oh, Deus fala para você hoje, ovelha chave. Satanás ele quer tocar na sua garganta. Ele quer roubar a sua adoração. Porque a adoração tem poder de quebrar corrente, tem poder de quebrar cadeado e barreira. Porque quando Paulo e Silas estavam adorando, cadeira se quebrou. Mas hoje Deus toca em você. Hoje Satanás ele não vai roubar a sua adoração. Satanás ele não vai roubar aquilo que Deus te entregou. Porque você foi chamado para adorar. E da sua boca tem poder. A espada do Espírito vai fazer efeito na sua boca. Oh, Deus. E hoje esse mal ele não vai ter poder mais para tocar na sua boca. Hoje o mal não tem poder mais para tocar na sua boca. E você vai adorar o Senhor. E quando você começar a adorar nesse lugar, cadeias vão ser quebradas, correntes vai ser quebrada. Porque nada, nem ninguém rouba a adoração do verdadeiro adorador, daquele que adora em espírito e em verdade. As correntes queriam parar, a corrente que Satanás tramou para prender Paulo e Silas não impediu eles de adorar o Senhor. Mesmo correntado, ele falou: eu vou adorar. Está doendo nas minhas costas, mas eu vou adorar. Está difícil, mas eu vou adorar. Porque a adoração é tudo que não tem. Paulo era adorador. Então Paulo mesmo pega e fala assim: eu não posso viver sem adorar o meu Deus. E mesmo com dor, eles começaram a adorar. Não se limite de adorar a Deus. Um dia o Senhor, um dia eu vim para a igreja. Falei: meu Deus, eu não consigo nem ficar em pé direito. Eu vou para a igreja, eu vou ficar sentado, porque eu não consigo te adorar. Eu quero te adorar, mas eu não consigo, meu Deus. E quando eu cheguei embaixo daquela escada ali, mal, passando mal, tremendo, com vontade de desmaiar, eu não conseguia clamar. Mas o Espírito Santo me abraçava. Mesmo sem eu falar só uma palavra, o Espírito Santo me tomava naquele lugar. E eu entendi que a adoração era a chave para a minha vitória. E eu falei assim: meu Deus, não importa da maneira que eu esteja, eu vou te adorar, não importa. Eu posso cair, eu posso ficar onde eu for, mas eu vou te adorar. Porque eu nasci para te adorar. E depois daquele dia eu fiquei firme nisso. Tinha vezes que a pessoa falava: não, você está ruim, fica aí. Ou como você está? Não, eu vou para a igreja. Eu vou adorar. Eu vou buscar o Senhor. E tudo isso era Deus, era o propósito de Deus na minha vida. Deus só queria que eu entendesse algo. Em tudo isso, esse deserto que talvez você esteja enfrentando hoje, é Deus querendo te ensinar algo. Deus
quer te ensinar algo. Deus ele quer ensinar algo igual ele ensinou para mim. Um dia eu questionei para Deus. Eu cheguei no culto e falei assim: Deus, hoje eu vou sair curado nesse lugar. Eu cheguei e falei: hoje eu vou sair curado. E quando eu terminou o culto, eu saí do mesmo jeito. E eu questionei a Deus: eu achava que hoje ia ser curado. Só que nesse culto, Deus ele derramou a presença sobre mim. Deus derramou o sobrenatural sobre mim. Eu senti Deus como nunca tinha sentido. Mas eu saí lá fora e olhei para a minha saúde e questionei. Aí Deus falou para mim, quando Deus foi me tocar, Deus falou assim: sabe por que você demorou nesse deserto? É porque você não queria entender. Você não queria entender. A minha presença é tudo. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que têm saúde, mas não tem a minha presença. Você tem a minha presença e está questionando porque você não é curado. E naquele momento eu falei: Deus, me perdoa. Eu estou doente, mas eu tenho a tua presença. Eu estou doente, mas eu tenho o Senhor. E quando eu entendi isso, Jesus me curou. Quando eu entendi que Deus queria falar comigo, Ele me curou. Talvez o deserto que você está enfrentando hoje é Deus que quer falar algo com você. Deus ele quer revelar algo para você, talvez esse deserto, e você está tendo dificuldade de compreender. E Deus hoje fala para você. Se você entender o que eu quero falar com você, esse deserto vai acabar. Porque não é minha vontade de deserto para você. Deus ele não quer o deserto para a nossa vida. Não. O deserto é para nós compreender aquilo que Ele quer revelar aos nós. Só que às vezes nós somos cabeça dura e nós insistimos e não querer entender o que Deus quer falar com você. Eu fui cabeça dura e eu estava com dificuldade de entender que acima de qualquer coisa, o mais importante para mim é a presença dEle. Então quando você declara isso, é como você fala: eu vou adorar a Deus de qualquer maneira. Então a maneira que Satanás teve que fugir de Jesus é como Jesus falou: é só a Deus que eu vou adorar. É só o único que eu vou me prostrar e adorar. É só o Senhor, o vosso Deus. Então hoje eu quero que você declare isso aqui. Hoje Deus trouxe você aqui para dizer isso. Hoje declara isso para Deus. Fala assim: Deus, pode faltar o chão que eu quis. Eu não vou olhar para a minha saúde. Eu não vou olhar nada, Deus. A única coisa que eu quero é te adorar. Eu posso estiver cansado, sobrecarregado, não importa. Eu quero te adorar. E eu não vou permitir que Satanás venha roubar a minha adoração. Eu não vou permitir que Satanás venha tocar em mim, na minha mente, no meu coração, tocar na minha saúde, para que venha pedir eu te adorar. Porque mesmo arrastando eu vou te adorar. Então ele pode tentar de qualquer forma, eu vou te adorar de qualquer jeito. Você tem coragem de declarar isso para o Senhor? Você tem coragem de dizer: meu Deus, eu vou te buscar, eu vou te adorar de qualquer maneira? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Dizer assim: meu Deus, pode tudo cair em cima de mim, eu vou te buscar e te adorar de qualquer maneira. Porque eu não te busco por aquilo que o Senhor tem para oferecer. Eu te adoro porque o Senhor é meu Deus, é meu Pai. O Senhor é tudo que eu tenho. Então é isso que você tem que declarar. Um dia eu declarei isso. E Deus cessou o deserto na minha vida. Então eu quero que você se coloque de pé e aqui na frente, em nome de Jesus.